Olá, meus irmãos, muito bom dia. Bem-vindos para mais uma reunião doutrinária dominical. Que Deus abençoe a todos vocês, a família. Hoje vamos dar continuidade ao livro A Bússola e o Leme, onde nossa querida Neide hoje fará reflexão do tema a integração com a natureza. Antes desse momento reflexivo, vamos fazer uma pausa, como diz nossa querida Rosana. Vamos fechar nossos olhos, rogando a Jesus e a Mãe Maria que nos envolva em paz, em luz, abençoe a todos os nossos entes queridos. Vamos pedir por todos aqueles que estão no leito dos hospitais, seja por Covid, seja por qualquer outra enfermidade, que todos sejam abençoados com as bênçãos de cura e livramento. Que proteja todos nós, que abençoe nossa querida Neide, que vai falar agora, e que tenhamos um momento de paz. Que assim seja. Vamos passar agora para nossa querida irmã Neide. Muita paz. Bom dia a todos, um excelente domingo, e nós vamos começar a conversar hoje sobre um assunto que eu achei assim bem interessante, um assunto que o título é A Bússola e o Leme, que é do livro de Haroldo Dutra, e o tema é a integração com a natureza. Então, nós vamos fazer essa integração, que é uma coisa que nós fazemos até sem nem perceber essa integração. Mas foi bom a leitura desse texto, porque a gente toma consciência como é que nós podemos nos integrar, nos adaptar e também, vamos dizer assim, interagir de maneira mais tranquila, né? Aceitando e assim por diante. Então, o Haroldo, ele começa o texto citando uma frase de Jung, né? E da psicanálise, o sentido torna suportável uma grande parte das coisas, ou talvez tudo. Então, inicialmente, quando eu li essa frase, eu parei assim um pouco para pensar, é meio, né, um pouco, vamos dizer assim, mais difícil, mais burilado que a parte da psicologia de Jung. E aí eu fui lendo o texto, estudando o texto mais profundamente, e ele começa fazendo uma comparação com a performance da andorinha e também da aviação. Eu me identifiquei mais com a questão da performance da andorinha. Então, com a andorinha, ele nos fala que a andorinha ela faz um percurso muito longo, né? Um percurso longo, e tem muitos problemas, muitas tribulações, enfrenta muitos desafios, porque são 71 mil quilômetros, se eu não me engano, né, que ele cita, que ela atravessa de um polo, do Polo Norte ao Polo Sul, para justamente achar condições melhores para a sua reprodução. E nessa caminhada toda, ela tem muitas tribulações, falta de alimento, mas no momento que ela chega naquele ponto onde ela acha condições melhores, ela aí aproveita esse momento, né? Esse momento. Aí eu fiz uma reflexão que nós, humanos, também sofremos muitas tribulações, né? No nosso caminhar, no nosso percurso, nós podemos sofrer as tribulações, as dificuldades, e nós temos que ir nos adaptando, fazendo essas mudanças.
essas mutações. E ele também deu um outro exemplo, como a aviação. Aí ele disse que o que impulsiona o avião, que inclusive eu também pensava, seria o combustível, mas na verdade não é. É uma força que é tipo um sopro, né? Eu não sei descrever muito bem, porque a andorinha já é mais fácil a gente entender, mas a questão de aviação já é mais profundo, né? Para o meu conhecimento. Então, esse sopro é um sopro contrário, que impulsiona as asas do avião e faz com que ele decole, se mantenha no voo e também pouse. Então, o que é que faz com que... E aí eu coloquei, me lembrei da primeira frase que ele colocou de sobre o sentido. Então, quando você tem um sentido, esse obstáculo, os obstáculos faz com que impulsione e funcione as coisas. Então, quando nós tivermos um obstáculo, esse obstáculo faz com que a gente se mova, saia da zona de conforto nossa, para que a gente possa fazer as transformações e as mudanças que são necessárias. Então, essa questão dessa dificuldade que a andorinha enfrenta, ela também tem uma vantagem. Vamos dizer, ela aproveita as vantagens do momento por causa da adaptabilidade. Então, com isso, com essas dificuldades, ela ganha também sabedoria. Sabedoria para enfrentar, sabedoria para aproveitar as possibilidades quando elas existem. Então, ele nos diz assim, e aí ele compara essa performance, tanto da andorinha quanto do avião, enfrentando os seus obstáculos, e esse obstáculo impulsiona para que ela não pare, vá adiante, né? Então, ele diz que o que falta ao ser humano para lidar com a cíclica estação da crise. Então, o que é que nos falta? O que é que falta para nós? Que às vezes nós enfrentamos o problema, mas nem todo mundo, nem todas as pessoas vão reagir, como no caso a andorinha, prosseguindo, né? Tem muitos que se paralisam diante de uma situação mais complicada. Então, como encarar os obstáculos, as adversidades e os desafios da vida? Então, é impossível, ele diz assim, que é impossível a gente viver sem termos desafios. Então, a vida não é feita, não é um mar de rosas, não é? Tem seus espinhos, tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Mas também é diante da crise que nós temos o desenvolvimento. Faz com que a gente saia dessa zona de conforto e procure a resolução. Então, a dor e a crise desempenham um papel fundamental no nosso processo de crescimento e evolução. Então, é necessário, às vezes, nós passarmos por alguns percalços para que a gente possa evoluir. Então, e qual é esse grande desafio? Nós temos que passar, é inevitável, né? Porque muitas vezes os desafios, os problemas, as mudanças, o sofrimento, a dor, é inevitável. Então, qual é o desafio aí, no caso, nesse período para nós termos mais criatividade? Esse é o grande desafio.
nós não paralisarmos diante de situações que venham a nos, vamos dizer assim, nos abalar. Pode até nos abalar, mas não podemos sucumbir diante dessas situações. Então, para nós vivermos plenamente, nós precisamos experimentar e aceitar tanto a luz quanto a escuridão, tanto a tristeza quanto a alegria, porque senão nós não vamos conseguir viver plenamente, né? Se nós ficarmos aguardando somente o bom, o excelente, nós perdemos o bom. Se ficarmos esperando o ótimo, nós também perdemos o bom. Então, no momento da tristeza, no momento da angústia, nós vamos ver mais adiante que nós temos que procurar ver os motivos e ter um sentido, ver o sentido daquela situação para que possamos compreender melhor tudo isso. Então, todos os tipos de conflito e traumas, dilemas que nós possamos passar, eles costumam nos deixar de um jeito, vamos dizer assim, mais em alerta, ou até mesmo paralisados, mas que nos tira daquele momento de acomodação. Então, aí nós temos que procurar superar, às vezes, as dificuldades para que a gente possa seguir adiante. E, nesse momento, o sentido, a gente tem um sentido para aquilo, bem, por que isso está acontecendo, né? Ter um sentido, ou seja, uma motivação para que deixe você mais disposto, tenha a disposição de enfrentar os desafios, como a andorinha tem essa disposição nessa longa jornada que ela, apesar de ser uma ave bem pequenininha, né, mas tem essa disposição e essa determinação. Então, Haroldo nos diz o seguinte sobre a natureza. Eu peguei esse textozinho lá dele e vou ler aqui para a gente entender. Na natureza, tudo obedece a padrões de regularidade e ordem, que podem ser observados e mensurados com precisão. Todos os elementos naturais exibem harmonia e previsibilidade. Sem esses padrões, seria impossível o conhecimento humano, muito menos a ciência. Tudo se move e se altera no momento certo. Há uma lei de mutação, de mudança, que é permanentemente e universal, cíclica e ordenada. Então, essa lei de mutação é uma lei permanente, é uma lei universal, cíclica e ordenada. Então, a natureza passa por esse processo. Então, a nossa vida também passa por essa lei de mudança, né? Então, ele cita no livro um ditado chinês que diz que as flores mudam, mas a primavera sempre é a mesma. Eu não conhecia esse ditado, mas aqui nós também conhecemos que o rio é o mesmo, mas a água é diferente, né? Naquela correnteza não passa a mesma água. A água vai se modificando, vai se misturando e vai tendo suas mutações. Então, o nosso maior desafio na nossa jornada humana, na nossa jornada de vida, é observar, contemplar, conhecer, respeitar os padrões de mudança. Então, temos que tomar e ter essa atitude diante das mudanças. Agora, diante de todas as mudanças que nós sofremos, tribulações, experimentamos também muitas emoções.
Aí nós experimentamos emoção de raiva, de alegria, de tristeza, de repulsa, de confiança, né? E, naturalmente, como nós percebemos esse processo de mudança, essas situações vão ser ou mais amenas ou mais graves, né? Então, no início da nossa vida, quando bebê, quando estamos recém-nascidos e vamos crescendo inicialmente, então nós achamos que somos, ou seja, o ponto central da vida, né? Então, o bebê é muito dependente. Então, é o ponto central, ele é egoísta, ele quer tudo para ele quer chamar atenção. Então, é o ego, né? Então, esse ego muito forte. Com o passar do tempo, nós vamos nos adaptando, nos burilando, nos reformando, mas esse ego continua lá, ele não morre, ele continua, ele talvez sofra umas modificações, seja mais moldável, mais maleável, mas ele está lá no nosso íntimo, né? Então, o ego e o eu. E o ego, e toda vez que nós sofremos, nós tentamos fazer mudança, e por isso que, às vezes, a mudança é meio complicada, é meio difícil, porque é como se fosse uma morte do ego, ou seja, você tem que superar o seu ego. Muitas vezes o ego está dizendo sim, mas você vai ter que fazer a avaliação e dizer não. Então, é nesse ponto que existe essa morte do ego. Então tem essa luta do eu e do ego constante, né? E aí, por isso que, às vezes, a mudança é difícil, né? Complicada, porque nós temos que realmente nos superar bastante, né? E nós, como seres humanos, ao criarmos hábitos poderosos, né? Hábitos assim que às vezes estão enraizados em nós, nós precisamos ter assim bastante energia para enfrentar a mudança, para enfrentar esses hábitos que já estão firmes, já estão mais sólidos, e aí nós temos que procurar ir desfazendo esses hábitos. Haroldo cita uma psiquiatra, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross. Essa psiquiatra, ela fez um estudo baseado em pacientes terminais, né? E ele fala que esse estudo que ela fez da mudança de estados quando a pessoa sabe que tem uma doença grave, né? E ele compara assim que isso pode nos ajudar em relação à morte do ego. O paciente terminal, né, que vai ter a morte física, ele passa e ele fala aqui dos estágios. Então, inicialmente, quando você tem um diagnóstico gravíssimo e ainda está consciente, é claro, então você vai ter inicialmente uma posição de negação. E eu me lembrei, quando eu estava lendo, eu lembrei muito de quando eu soube que meu pai estava de câncer, né? Então, inicialmente, eu associei a isso, porque a gente quer negar, né? A gente quer negar a situação, porque já sabe que é uma coisa grave, né? Então, tem primeiro essa sensação de negação, é um sentimento. Aí depois você vem com um sentimento, talvez, de raiva, e você questiona, por que não eu, e por que Deus fez isso, por Deus fez aquilo. Então, você tem esse sentimento. Depois você faz uma... Aí você vê que não está adiantando aquilo, você
já parte para um lado de barganha. E você começa a se conectar, talvez, com o alto, pedindo, fazendo promessas, pedindo a Deus que lhe ajude. E se agarrando àquela situação. Quando, às vezes, você vai enfrentando situações que vai se agravando, você pode entrar numa tristeza profunda, numa depressão. E a autora diz o seguinte, que, por último, é a aceitação. E muito poucas pessoas entram nesse último estágio. Que o último estágio de aceitação é que traz a serenidade. Então, comparando com uma aflição que nós possamos passar, nós podemos ter esses mesmos estágios, né? Nós podemos passar por uma situação muito difícil, ou financeira, ou outra qualquer, né? De uma perda de um ente querido também. E, inicialmente, nós podemos passar por esse estágio. Uma negação, uma revolta, né? A raiva que ela fala, uma revolta, uma barganha, e no fim, uma aceitação. Então, quando essa aceitação é, vamos dizer assim, consumada, então isso aí lhe traz uma serenidade. Então, aí tem um textozinho assim, quando a crise é aceita, junto com essa aceitação, pode vir o reconhecimento de que aquilo pode ter sido algo que você tenha que ter passado. Foi uma parte necessária para o nosso crescimento e desenvolvimento. Então, a aceitação vem desse sentido, ou seja, nós termos o sentimento de aquilo que nós estamos passando é algo que vai servir para nos engrandecer. E engrandecer espiritualmente, é claro, para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, o primeiro passo, ele dá alguns passos, e o primeiro passo é essa aceitação. Aceitar a existência da lei da mutação. Essa lei da mutação é uma lei universal, é uma lei da natureza. Então, a natureza passa por mutações que são determinadas. Não tem como você fugir, né? Então, você passa por esse processo todo aceitando. Então, o primeiro passo é a aceitação. Você passando pela aceitação, você vai entrar num segundo passo, que é compreender. Então, no momento da aceitação, muita coisa nós podemos ter o conhecimento. E tem outras que nós não temos conhecimento. Então, também não adianta a gente ficar preocupado, botando a nossa energia naquilo que nós não podemos prever, que nós não podemos... Porque tem a parte ainda do inconsciente, que às vezes nós podemos ocasionar algum fato inconscientemente, né? E nós temos que ter essa aceitação. Então, o segundo é compreender. E nessa compreensão, nós temos que compreender por que tudo aquilo está se dando. Como é que está, como é ver o significado, compreender o que é que aquilo, que sentido está trazendo para mim aquela situação. Seja de doença, seja financeira, seja a perda de um ente querido. Então, qualquer tribulação, nós temos que aceitar, compreender baseado no sentido. O que é que está trazendo para mim? Qual o sentido de tudo isso? Né? E o terceiro é colaborar. Colaborar com o inevitável.
aquilo ali é inevitável. Quando eu li isso também, eu lembrei do momento que a minha irmã, né, desencarnou, e é um fato inevitável. Dói, dói, dói muito, né? A dor é muito grande, inicialmente o sofrimento é grande, mas nós temos que aceitar, ver, compreender o motivo e colaborar, porque o processo de mudança é inevitável, nós não podemos paralisar, nós vamos ter que compreender para nos adaptarmos e fazer as mudanças necessárias, as mudanças que forem necessárias para nós acolhermos aquela situação que veio para nós. Então, é necessário, às vezes, a gente se perguntar o que é que está acontecendo, né? E por que aconteceu isso? E como é que está acontecendo? Em que área da minha vida isso está afetando? Então, essa compreensão é importante para que a gente possa entender, porque vão ter fatos que acontecem na nossa vida que vão afetar até todas as áreas, mas tem sempre uma área mais afetada, né? Por exemplo, um problema de saúde sério, grave, que até não seja grave de óbito, mas é um problema que pode ser um problema mais maior, mais grave, e que isso aí vai trazer. Então, em que área da minha vida isso está sendo mais afetado? Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. E, por último, que é a quarta parte, é delimitar. Para que serve a delimitação? Para justamente a gente conhecer, compreender qual a área da nossa vida está sendo afetada, para que a gente possa delimitar aquela área, para que não contamine toda a sua área da sua vida e tenha interferência e você fique, vamos dizer, num emaranhado e não saia mais nunca, né? Não entre numa depressão, porque, por exemplo, uma situação financeira agrava a parte financeira, mas isso pode afetar a sua saúde, pode afetar o seu relacionamento de família, tudo mais. Então, é preciso que a gente também compreenda para delimitar e aí dar um freio e realmente fazer a mudança necessária para que a gente realmente possa superar e sair vitorioso e também galgar patamares mais elevados espiritualmente. Então, ele termina com um trechinho que eu vou ler aqui. Ele faz uma citação de Lao Tse, onde ele diz assim: o oleiro faz um vaso manipulando a argila, mas o oco do vaso é que lhe dá utilidade. Então, o nosso interior é que vai nos dar a utilidade. A integração com a natureza e seus ciclos de mudança requer essa atitude de receptividade, de maleabilidade, de suavidade, de aceitação e resignação, para que a vida nos preencha com seus dons mais preciosos. Então, essa é a reflexão. Vamos orar e pedir ao alto que realmente nós tenhamos a sabedoria de fazer essa integração. Muita paz a todos. E um bom dia e um bom domingo. Gratidão, Neide, pela mensagem, pela reflexão da manhã de hoje. Muito bom começar a semana fazendo essas reflexões. E vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o atendimento espiritual. Você que está aí, já deve ter separado sua água, sentar comodamente, ou se está fazendo um tratamento deitado,
se coloque na posição de receptividade. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ouvir a música que está sendo colocada agora. Vamos sentir a nossa respiração. Vamos fazer esse centramento, essa percepção do nosso corpo. E os irmãos amigos de Jesus vão adentrando nesse momento. Vão chegando um pouco mais próximo para realizar o passe espiritual. Por isso pedimos que se entregue a essa energia e esses irmãos amigos vão retirando todas as energias deletérias, todo medo, angústia, preocupações. Inspire, expire. Sinta a presença desses irmãos fazendo a limpeza espiritual do seu corpo energético. E depois que retiram, eles vão chakra por chakra, alinhando, colocando energia conforme a sua necessidade. Mentalize agora o que você mais precisa. Converse mentalmente com esses espíritos que estão aí. Aproveite o momento. Enquanto você vai conversando, inspire, expire. E eles vão ouvindo vocês, ouvindo cada um de vocês, colocando energias de luz, energias de paz. Trazidas da natureza, e você vai sentindo um bem-estar, uma tranquilidade. Isso, inspire, se entregue. Os irmãos estão aí cuidando de você. Acredite. Se entregue. Sinta as energias descendo sobre cada um de nós, fortalecendo cada vez mais a todos nós. Bênçãos de proteção, de livramento, bênçãos de saúde, fortalecendo o nosso sistema imunológico, dando-nos a força da força para enfrentar os desafios diários. E os irmãos vão também derramando bênçãos sobre todo o lar, cômodo por cômodo. As pessoas que também estão aí no seu lar estão sendo envolvidos nessa energia. Que bom! E agradecendo a esse passe maravilhoso dado por esses irmãos de luz, agradecendo a Jesus, a Mãe Maria, a Deus soberanamente bom e justo.
Tenhamos uma semana abençoada, cheia de esperança e de luz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, dias de paz. Que assim seja. Um bom domingo para todos. Muita paz.